Irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos, a uma só voz, ler aquele texto que é conhecido como o coração do Evangelho. João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Uma só voz, leiamos as Escrituras. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Vamos, assim como estamos, louvar o nosso Deus com o cântico do hino de número 42. Hino de número 42. Vamos ter uma palavra de oração nesse instante, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Quero convidar nosso irmão seminarista Juvenal para nos conduzir a Deus nessa oração. Nesse momento, dirigindo-se aqui ao microfone e levando-nos a Deus numa palavra de oração. Deus soberano, Pai eterno, Senhor, nesta manhã nós te louvamos, ó Pai, por todo o bem que o Senhor tem nos feito, ó Pai, pela provisão, pelas experiências concedidas ao teu povo, ó Deus. Ó Deus, pela ministração também do teu Espírito Santo em nossos corações, a qual tem nos fortalecido, nos ensinado, ó Deus, tirado de nós todas as nossas mazelas, nossos pecados,
Ó Deus, eu te louvo, ó Pai, porque de uma forma tão poderosa e tão maravilhosa o Senhor tem falado aos nossos corações, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, por este seminário, a qual temos tido, ó Deus, uma grande oportunidade, ó Deus, de aprendermos do Senhor, de sermos edificados, ó Deus, e ensinados segundo o teu propósito, ó Pai. Te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus, que juntos temos participado deste grande ensino a qual o Senhor tem trazido a nós. Ó Deus, pelas nossas famílias também, que o Senhor tem preservado. Ó Deus, colocado as tuas mãos para livrar de todo mal os nossos filhos, nossos pais, esposa. Ó Deus, de uma forma em geral, o Senhor tem nos abençoado poderosamente. Te louvo também, ó Deus, pela vida, Senhor, da direção desses seminários, professores, ó Deus, todos os trabalhadores aqui, ó Pai, que muito tem nos abençoado, ó Deus, em todas as situações. Ó Deus, sabemos que isso procede do Senhor. Te louvo também pela vida do teu servo, ó Deus, que irá ministrar a tua palavra, ó Deus, esteja conduzindo sempre o teu filho. Eu te louvo pela vida dele de uma forma especial nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar e nós vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43, do verso 22 ao verso de número 25. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, do verso 22 até o verso de número 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Isaías, capítulo 43, do verso 22 ao verso 25. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Irmãos, uma das mais doces manifestações da bondade de Deus, sem sombra de dúvidas, é a sua misericórdia. A misericórdia é exatamente aquele momento em que o Senhor deixa de nos dar o que merecemos. Ela se manifesta apesar de nós, e é exatamente assim. No texto que nós lemos, observamos que há uma partícula negativa insistente nos versos, lembrando exatamente a letargia espiritual do povo de Deus. Um povo que não se aproximou, um povo que não invocou, um povo que não se consagrou, um povo que não se devotou e que, a despeito de si, recebeu, como declara o versículo de número 25, as misericórdias do Senhor, apagando as suas transgressões. E ele ainda diz, por amor de mim, por amor de mim. Nós precisamos lembrar que o Deus a quem servimos é fiel à aliança que ele fez com o seu povo. O Deus a quem servimos é fiel às suas próprias palavras, a si mesmo, portanto. E em função dessa sua fidelidade, ele nos tem tratado. É por isso que nós descansamos nas suas misericórdias, é por isso que nós descansamos na sua graça. Estamos fiados nele e podemos, de fato, suplicar constantemente pelo seu perdão. O que nós faremos nesse momento do nosso culto é exatamente isso, colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo que Ele nos visite com essa misericórdia que apaga as nossas transgressões, com essa misericórdia que afasta os nossos pecados, dos quais Ele não mais se lembra, como declara o versículo de número 25. Nós queremos, de fato, colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo insistentemente isso. Deus, perdoe-nos, perdoe-nos. E nós vamos inicialmente fazê-lo de maneira silenciosa. Você tem a oportunidade de colocar a sua vida diante do Senhor, clamando pelo perdão dos pecados, pedindo ao Senhor que visite o seu coração nesse instante. E depois de um tempo de oração silenciosa, nós vamos então levar a Deus a nossa voz, agradecendo porque em Cristo Jesus há perdão para os nossos pecados. Daí eu vou convidar nosso irmão seminarista Abraão, do 2º ano, para nos conduzir a Deus numa palavra de oração daqui a alguns instantes. Deus santo, Deus querido,
Louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, nesta manhã. Ó Deus, porque o Senhor mesmo, com toda a nossa imperfeição, com todos os nossos erros, todo o nosso pecado, ó Deus, o Senhor tem olhado com misericórdia para nós. Ó Deus, nós te louvamos por isso, Deus, porque sabemos e declaramos que não tem como vivermos sem o Senhor, Deus. Somente com a Tua graça, com a Tua misericórdia, ó Pai, nos amparando, ó Deus, possamos nos avançar, ó Pai, em direção ao Senhor. Ó Deus, não permita que nenhuma tentação, ó Pai, provação deste mundo, nos desvie, ó Pai, do alvo que é o Senhor. Ó Deus, por isso nós elevamos nossas vozes a Ti, Deus. Ó Deus, pedindo, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, que cada oração, cada pedido feito aqui, Deus, chegue, ó Pai, nos altos céus, ó Pai, na Tua presença, ó Deus, como oferta agradável ao Senhor. Ó Deus, pedindo, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito também, Pai, venha nos, ó Deus, nos preparar para ouvir, ó Pai, como ato de graça, Deus, um pouco mais da Tua palavra, e possamos, ó Pai, conhecer mais o Senhor. Ó Deus, é o que eu te agradeço e que te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. É o que Davi declara no Salmo de número 13. Vamos cantar a bondade do Senhor. Vamos colocar em pé. Vamos louvá-lo com mais um cântico. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti,
a bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Irmãos, nós estamos recebendo hoje a visita do reverendo Jailton, que é pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória e também presidente do Sínodo Central Espírito Santense. Para nós é uma alegria muito grande tê-lo aqui. Eu quero desde já agradecer o irmão pela gentileza em aceitar o convite do nosso seminário e nos trazer a palavra. E queria convidá-lo aqui para orarmos nesse instante, pedindo que o Senhor use o nosso irmão como instrumento nas mãos do nosso Redentor na entrega da palavra. Ó Pai, nós damos graças ao Senhor pela vida do teu servo, o reverendo Jailton. Te louvamos pela boa viagem que ele fez até aqui e pedimos que nesse momento, ó Pai, as palavras da sua boca e o meditar do seu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor nosso e Redentor nosso. Amém. Toma-o, portanto, e ajuda-nos a receber com alegria no coração a tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus o abençoe. Obrigado. Vou servir água aqui. Obrigado. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Em nome do Sínodo Central Espírito Santense, eu quero agradecer ao Seminário Teológico Presbiteriano, reverendo Denoel Nicodemo Zeller, na pessoa do seu digno diretor, o reverendo José da Silva Lapa, o gentil e honroso convite. Muito obrigado, reverendo. Agradecer ao seminário a excelente formação que tem proporcionado aos candidatos ao Sagrado Ministério dos presbitérios jurisdicionados pelo nosso sínodo. Reiterar da parte do nosso sínodo a disposição de cooperar com o seminário naquilo que estiver ao nosso alcance para o cumprimento da sua gloriosa tarefa, que é preparar obreiros para a seara do nosso Redentor. Ao nosso digno capelão, o reverendo Cleverson de Oliveira, a nossa gratidão, muito obrigado pela sua cordial recepção. Peço a compreensão dos irmãos para uma saudação particular ao seminarista Adson. Tenho o privilégio de poder trabalhar com o pai do seminarista Adson, o reverendo Adilson, amigo dileto, companheiro de lutas, e é uma alegria muito grande reencontrá-lo. Também cumprimentar o reverendo Wendel, muito bom, reverendo Wendel, poder reencontrá-lo e tê-lo aqui agora pela manhã, o que me faz tremer ainda mais. Eu já estava tremendo porque ia pregar para seminarista, que é a tarefa mais difícil que nós temos. Agora chegou o Wendel, aí a tremedeira aumenta ainda mais. Mas Deus haverá de me dar graça para cumprir a minha tarefa. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura que servirá para a nossa meditação. Encontra-se no Evangelho de João, capítulo de número 13, versos de 1 a 20. Evangelho segundo João, capítulo de número 13, versos de 1 a 20. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim?
Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Creio que é do conhecimento de todos que o ministério do Senhor Jesus, segundo o relato de João, ele está dividido em duas partes. A primeira parte do capítulo 1, o capítulo de número 12, que diz respeito ao seu ministério público, ao seu ministério geral, de uma forma abrangente. E a segunda parte, a partir do capítulo 13 até o capítulo de número 17, de uma forma particular, restrita aos seus discípulos. A primeira parte foi uma parte de muitos encontros, diálogos, caminhadas, ensinos, sempre de uma forma geral. Agora não, a segunda caminhada e decisiva caminhada apresentada a partir do capítulo de número 13, ela tem uma peculiaridade, porque ela é final. Jesus muito em breve seria preso, seria julgado, seria executado, haveria de morrer e posteriormente ressuscitar. Então agora aqui no cenáculo de 13 a 17, o curso é um curso intensivo. Eles precisavam ser relembrados e também ensinados de preciosas verdades que deveriam acompanhar toda a execução ministerial deles, o cumprimento da vocação deles, aquilo para o qual eles foram chamados e vieram sendo capacitados ao longo de todo o ministério do Senhor. E aqui, no cenáculo, nas palavras finais, no momento intensivo, assuntos da mais alta importância foram apresentados. E é muito importante como o curso começa, conforme a descrição do capítulo 13. Penso eu, o ensinar acerca de como corretamente pastorear. A impressão que eu tenho, meus amados irmãos, é que o capítulo 13, portanto, o preâmbulo daquele curso intensivo, trata de como os discípulos deveriam exercer o pastoreio, certamente que seguindo o modelo apresentado pelo próprio Senhor Jesus ao longo de todo o seu ministério e aqui sintetizado. Todos nós buscamos modelos. Todos nós buscamos referências no que diz respeito à atividade pastoral, falando a um público de seminaristas e de pastores. Nós queremos os melhores exemplos, nós queremos aqueles que nos inspiram, aqueles que nos encorajam, aqueles que nos direcionam. Contudo, por melhor que seja o exemplo, ou por melhores que sejam os exemplos que temos ao nosso alcance, humanamente falando, são pessoas falhas, são pessoas limitadas, e nós não podemos colocar o nosso ministério calcado no exemplo, na dinâmica, na estrutura e na desenvoltura de ninguém semelhante a nós. Precisamos colher as boas impressões, mas o nosso ministério ele deve se desenvolver
tendo o ministério do Senhor Jesus, a prática do Senhor Jesus, o exemplo perfeito, o paradigma completo de uma ação ministerial. Então, nesta manhã, eu gostaria de meditar com os meus irmãos acerca do seguinte tema: aprendendo a pastorear com Jesus. E o texto, que possui inúmeras lições, vai nos mostrar exemplos, áreas e ações do pastoreio do nosso Redentor. Seguimos o modelo apresentado por Cristo quando, em primeiro lugar, nós priorizamos pessoas, ao invés de priorizarmos circunstâncias e coisas. Veja como o texto ele é iniciado. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. O ministério do Senhor Jesus sempre foi um ministério pautado pelo amor às pessoas. Quer no âmbito geral, quer no âmbito particular, o Senhor concentrou a sua ação em lidar com pessoas. No âmbito geral, como a própria expressão já nos mostra, de uma forma extremamente abrangente. Ele comeu com pessoas, ele caminhou ao lado de pessoas, ele ouviu pessoas, ele conversou com pessoas. Ele dispensou do seu tempo, da sua atenção, da sua misericórdia, da sua compaixão. Ele tocou em quem ninguém gostaria de tocar. Ele parou as suas atividades para recepcionar quem ninguém gostaria de recepcionar. Em todo o tempo, o Senhor desenvolveu o seu ministério se relacionando com pessoas. Marcos capítulo 6, versículo 34, nos traz uma síntese dessa compaixão. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Nós sabemos que a comitiva estava sendo direcionada para um tempo de repouso, para um tempo de descanso, para um tempo privativo. E deparando-se o Senhor Jesus com aquela multidão, o repouso, o ambiente privativo foi deixado para depois, e então ele vai e atende a pessoas. Agora ele está lidando com pessoas. E o que eu percebo, meus amados irmãos, na minha pouca experiência pastoral, é que estamos vivendo uma época em que os pastores, eles não querem se relacionar com pessoas. Os pastores, obviamente que não de forma generalizada, eu estou falando de uma tendência, eles estão preferindo o isolamento, eles estão preferindo a solidão, eles estão preferindo o conviver com os compêndios. Há pastores que não sabem mais pastorear sem ar-condicionado e sem uma internet banda larga. Se você tirar ar-condicionado e internet banda larga, acabou com o ministério, porque ele está concentrado numa atividade de autorreferência. E tudo que nós temos como vocacionados, como chamados, todas as condições, todos os recursos, todas as oportunidades, temos para glorificar a Deus e para servir pessoas. Há poucos dias, eu me deparei com um estudo acerca do desinteresse pela área da pediatria. Os pesquisadores estavam preocupados por que as pessoas estavam deixando a pediatria, porque era uma área que estava tendo pouca procura na questão da residência. E os pesquisadores se depararam com uma difícil realidade, é que os futuros médicos não queriam caminhar para a pediatria, porque a pediatria é um ramo que exige muito contato pessoal. Há de se ter disponibilidade, sobretudo, para socorrer os pais classificados como marinheiros de primeira viagem. Se o filho fica resfriado, liga para o pediatra. Se o filho tem febre, liga para o pediatra. Se o filho não quer comer, liga para o pediatra. Se o filho dorme demais, liga para o pediatra. Se o filho não dorme, liga para o pediatra. Então, essa demanda estava causando nos médicos, nos futuros médicos, uma indisposição. Contudo, algo chamou a atenção dos pesquisadores. Havia um grande contingente
dedicando-se à análise de imagens. Pessoas que tinham a sua formação e agora estavam se especializando e, pós-conclusão de sua especialização, dedicando-se exclusivamente à análise de imagens. Então, os pesquisadores foram atrás e entrevistaram alguns que tomaram o caminho, e o entrevistado disse, com muita desenvoltura, é muito melhor eu entro na minha sala, pego as minhas imagens, emito os meus laudos, eu não preciso me relacionar com ninguém, deixo tudo pronto e vou embora. Então, isso reflete um pouco do que acontece também na lida pastoral. Muitos estão procurando um local de solidão, não para a meditação, não para a preparação, não para a capacitação, objetivando o serviço, mas para o isolamento e a falta de contato com pessoas. Um outro elemento que pode nos explicar ou pode lançar alguma luz sobre o fenômeno que nós estamos percebendo de pastores que não querem contato com as ovelhas ou que evitam contato com as ovelhas, é o fato de que as ovelhas elas não são perfeitas. Nós na igreja temos 2 tipos de ovelhas: as amáveis com defeitos e as com defeito que não são amáveis. São os 2 tipos que nós temos, não temos outros. Nós não temos ovelhas perfeitas. Por mais meigas, carinhosas, atenciosas e respeitosas que elas sejam, elas são falhas, elas possuem as suas limitações, elas possuem as suas contradições, elas esboçam as suas incoerências, elas muitas vezes descarregam no pastor as suas frustrações. E nós precisamos aprender a lidar com tal cenário. Quando nós olhamos ali no cenáculo a audiência do Senhor Jesus, certamente que nós ficaremos surpresos com a qualidade. E aqui eu não pretendo ser desrespeitoso com o colégio apostólico, mas nós não tínhamos pessoas perfeitas ali. Nós tínhamos pessoas falhas, nós tínhamos pessoas complexas. E o texto nos diz que o Senhor Jesus amou pessoas difíceis, amou pessoas incoerentes, amou pessoas falhas, amou pessoas que não conseguiam retribuir o que ele fazia e desenvolvia em favor delas. Vejamos algumas pessoas. Primeira, Pedro. No próprio texto, nós temos uma ação extremamente assintosa da parte dele e uma ação contraditória. No versículo 8, ele diz ao seu mestre: nunca me lavarás os pés. Mas, instantes seguintes, o mesmo Pedro diz, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Nós temos um relato em Mateus, capítulo 14, versículo 28, de um pedido que esboçava uma grande espiritualidade, uma grande fé. Manda e contigo sobre as águas. E ele recebe a autorização para caminhar sobre as águas. Mas o texto adiante vai nos dizer no versículo 30 que ele, percebendo a força do vento, que ele desviando o seu olhar do mestre, que ele observando as circunstâncias, que ele avaliando as dificuldades que cercavam, mesmo diante de quem ele se encontrava, diz-nos o texto que ele afundou. E o que nós ouvimos é um grito: salva-me, Senhor. No capítulo 16 do mesmo evangelho, no verso 16, nós temos uma declaração teológica retumbante: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no versículo 22 nós temos uma censura, nós temos uma condenação, nós temos uma reprovação da parte dele: tem compaixão de ti, Senhor. É Pedro, que no capítulo 13, versículo 37, vai afirmar: por ti darei a própria vida. E, horas depois, ele vai dizer que nem sequer o conhecia. É uma pessoa assim, de altos e baixos, que o Senhor Jesus amava, que o Senhor Jesus cuidava. Bom, que dizer de Tiago e João, conforme o relato de Marcos no capítulo 10, mais especificamente no versículo 35. Buscando influência e poder temporal, fazendo um lobby, buscando prestígio, buscando status, buscando o poder sobre seus irmãos,
Que dizer dessas pessoas que andaram ao lado do Senhor Jesus, que ouviram os seus ensinos, que presenciaram os seus milagres, que foram expostos aos valores do reino, mas agora eles dão vazão à sua cobiça, aos seus interesses. Da mesma forma, nós nos deparamos com pessoas na igreja que estão pouco preocupadas com os valores do reino, apesar do conhecimento, mas estão disputando espaço, estão brigando por posição, estão querendo impor a sua vontade, estão querendo subjugar os outros, subjugar o conselho, subjugar o pastor, subjugar todo mundo. Mas estão lá conosco. Que dizer dos nossos concílios, quando, para nossa tristeza, percebemos os conchavos, as tratativas, os arranjos, e nós ficamos nos perguntando: o que é isso? E os valores do reino? Onde estão? São pessoas assim com as quais nós lidamos. Que dizer do grupo? João 16:32, todos se foram, todos que estavam ali, todos que participaram da comunhão, da mesa, todos que estavam próximos, todos se foram. E da incredulidade de Tomé, conforme registrado em João, capítulo 20, versículo de número 25. O mesmo Tomé, que antes de seguir para Betânia, para a ressurreição de Lázaro, afirmou diante de todos: vamos com ele, morreremos com ele, estaremos juntos. E agora, quando informado a respeito da ressurreição do seu mestre, ele disse: eu não acredito, eu não creio, somente se eu tocar nas suas mãos, se eu apalpar as suas feridas. São pessoas assim que estavam ali naquela sala, pessoas que nos representam, porque nós não somos diferentes deles, nós somos falhos, nós somos limitados. Nós queremos pastorear pessoas perfeitas, mas nós não somos pastores perfeitos. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus a amar as pessoas que estão sob os nossos cuidados, com as suas dificuldades, com as suas lutas, com as suas imperfeições, com os seus traumas. Nós somos chamados para o exercício do pastoreio, do cuidado. E, portanto, toda a condição que Deus nos concede por sua bondade e graça, toda ela deve ser colocada à disposição das pessoas, para que o nosso ministério tenha um efeito terapêutico, curativo, instrutivo, encorajador e abençoador, como foi o ministério do Senhor Jesus para os seus discípulos, apesar deles serem pessoas tão difíceis, como nós somos pessoas tão difíceis. Portanto, lembremos-nos que se nós queremos pastorear segundo o modelo de Cristo, nós devemos priorizar pessoas e não circunstâncias ou coisas. Tudo deve ser utilizado para o cuidado com pessoas. Segunda lição que o texto nos mostra a respeito do modelo de pastoreio do Senhor Jesus. Veja os versos 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Seguimos o modelo ensinado por Cristo quando nós priorizamos a humildade, que nos leva ao serviço, e desprezamos a soberba, que exige que sejamos servidos. Certamente que vocês conhecem muito bem o contexto. Naquela oportunidade, um escravo deveria estar devidamente posicionado para tomar a bacia e lavar os pés daqueles que haveriam de participar da refeição. Deveria haver alguém devidamente preparado para tal atividade. Não sabemos a razão pela qual não havia o escravo ali para esta função. Fato é que todos chegaram e agora certamente havia um clima muito constrangedor naquela ceia, porque havia certamente uma expectativa de quem haveria de tomar a iniciativa de lavar os pés dos que ali estavam. Eu não tenho dúvidas que, certamente, quanto à pessoa de Jesus, voluntários estariam dispostos a se apresentar, mas com relação aos outros, certamente que não seria uma coisa muito agradável, porque certamente a guerra de vaidade já estava bem estabelecida ali. Um poderia dizer: eu fui o primeiro a ser chamado,
e antiguidade é posto. O outro poderia dizer, bom, mas eu sou o mais próximo, eu sou aquele que compartilho e tenho acesso às informações em primeira mão. E cada um poderia suscitar uma questão para esquivar-se do serviço, do servir, do exercer a humildade. E ali há um completo apagão, e ninguém se habilita, e ninguém é proativo, e ninguém toma a iniciativa de fazer o quê? De fazer o serviço. Porque para eles o serviço era algo extremamente humilhante, era um demérito, era incompatível com a sua posição. Diante da incompreensão do que seja o chamado para o pastoreio do povo do Senhor, das ovelhas do Senhor, o Senhor Jesus então toma a iniciativa para ensinar de forma muito prática que a humildade que conduz ao serviço não é um demérito. Pelo contrário, é a ação natural de quem compreende a sua vocação de pastor, de chamado para cuidar das pessoas que foram confiadas pelo Senhor. O Senhor Jesus, conforme registro de Mateus, no capítulo 11, versículo 29, vai dizer assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós nos deparamos com uma pessoa soberba, arrogante, presunçosa, vaidosa, nós sabemos que ela tem aprendido, não com Cristo. O professor dela tem sido outro, porque quem aprende com Cristo age com humildade, e a humildade leva ao serviço. Depois que eu me formei, eu voltei ao seminário onde me formei algumas vezes. E em uma oportunidade, eu estava conversando com a pessoa responsável pela portaria. E durante a conversa, um aluno chegou e estacionou seu carro em frente ao portão que dá acesso ao estacionamento. E o rapaz da portaria estava concluindo a conversa comigo. E enquanto ele estava finalizando, o aluno começou a buzinar com certa insistência. Ele parou a conversa e foi atender ao aluno. Abriu o portão e aproximou-se do aluno. E o aluno disse algo ao porteiro. O aluno disse o seguinte: nunca mais faça isso. Lembre-se que é o pagamento da minha mensalidade que garante o seu salário. Nunca mais faça assim. E entrou e estacionou o carro. E o porteiro veio e falou comigo. E eu olhei para o porteiro e disse assim: hoje ele é seminarista e faz assim, imagine quando ele for pastor, ele vai levitar. Imagine quando ele for pastor. Meus amados irmãos, se o mundo todo se levantar contra nós, há uma saída: o próprio Deus. Não tenhamos medo. Se nós estivermos firmados em sua palavra, se nós estivermos no centro da sua vontade e todo mundo se levantar contra nós, nós continuamos sendo maioria, porque Deus é por nós. Se todo o inferno se levantar contra nós, apesar de todo o sofrimento que possa nos causar, nós continuamos sendo maioria, porque Deus é por nós. Agora, e se Deus for contra nós? Quem pode nos socorrer? Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede graça e glória. Portanto, se você não quiser Deus na oposição, haja com humildade. E humildade não é uma voz macia, humildade não é um semblante quase angelical, humildade não são gestos suaves. Quando o coração está quase que entrando em erupção, por conta de tanta soberba, por conta de tanta altivez, por conta de tanta arrogância, a verdadeira humildade, ela vem de dentro para fora, porque ela foi adquirida aos pés do nosso Redentor. O Senhor Jesus, sendo o maior, Ele torna-se o servo de todos.
E ele atestou que o seu ministério não foi para ser servido, o seu ministério, ele veio para servir. E quando o apóstolo Paulo quer nos mostrar como foi grandioso o ato de esvaziamento do nosso Redentor, na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, nós temos o seguinte registro: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se nós estamos dispostos a segui-lo, a imitá-lo, e se o exemplo dele é um exemplo pautado na humildade que conduz ao serviço àqueles que estão sob os seus cuidados, por que nós reivindicamos quase que diuturnamente o sermos servidos, o sermos honrados, o sermos lembrados? Que dificuldade é quando você não cita os títulos de um crente que visita a sua igreja? Enquanto o visitante ele não quer ser notado, o não crente, o crente, quando ali está, se você apresentá-lo só pelo nome, não apresentar o seu currículo, é uma ofensa. Eu tenho dificuldade com alguns pregadores que, ao longo da sua mensagem, eles precisam desesperadamente falar dos seus títulos, dos seus cargos, de como sua agenda é intensa, de como ele é importante, de como ele aconselha fulano e beltrano. Ele dá um jeitinho de, ao longo da sua prédica, falar de si. Não foi para isso que nós fomos chamados. Não é para isso que nós fomos vocacionados. Nós fomos vocacionados para seguir a Cristo e copiarmos o seu modelo de ministério. E o seu modelo de ministério é um modelo pautado na humildade, que se faz sentir no serviço que é prestado às pessoas. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nada que você venha me dizer ou fazer para comigo vai me sentir inferior. Mas algo que certamente vai mexer comigo é eu descobrir que no meu serviço ao Mestre, eu quero me colocar numa posição superior a Ele. Eu quero deferências que não são pertinentes, que não são próprias, que não fazem parte do nosso ministério. O nosso maior título é servo. Nós somos servos dos servos de Cristo. É para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para isso. Essa é a natureza do nosso chamado. Nós não fomos chamados para uma torre de marfim. Nós não fomos chamados para que as pessoas estejam a todo tempo tentando atender a nossa expectativa. Nós fomos chamados para arregaçar as mangas e para trabalhar, e trabalhar arduamente no serviço daqueles que nos foram confiados. Porque esse é o modelo do nosso Mestre. Aprendendo a pastorear com Jesus significa seguir o modelo que Ele deixou.
E seguir o modelo que ele deixou é priorizar a humildade e rejeitar a soberba. Quando formos servos, estaremos sim servindo as pessoas. Mas é o caminho para a finalização da nossa meditação. O terceiro exemplo que temos aqui no texto de serviço, de conformidade com o modelo apresentado pelo Senhor Jesus, é quando nós priorizamos a integridade e rejeitamos a hipocrisia. O primeiro aspecto é priorizarmos amar as pessoas. O segundo aspecto é priorizarmos servir as pessoas por meio de uma vida que reflete a humildade que é assimilada, que é aprendida aos pés do Redentor. E, em terceiro lugar, é priorizar a integridade. Veja o que o verso 17 nos diz. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. E retornando ao versículo 15, nós temos, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Alguém acertadamente já disse que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O problema é que nós estamos dizendo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não pode ser assim. Nós precisamos, seguindo o modelo do nosso mestre, prezar pela integridade. Se nós sabemos e ensinamos, nós também precisamos praticar. As ovelhas precisam perceber, notar, evidenciar o nosso exemplo. Nós somos exemplos para as nossas ovelhas. Nós não somos perfeitos e não buscamos o perfeccionismo, mas nós sabemos que a ação santificadora do Espírito nos conduz diariamente para uma formatação ou para nos conformarmos ao caráter de Cristo. Então nós não vamos simplesmente deixar como está para ver como é que fica. Todos os dias, auxiliados pelo Santo Espírito, nós vamos buscar formatar a nossa vida, a vida do nosso Mestre. E fazer com que a nossa prática pastoral, ela tenha verdadeiro equilíbrio entre o que nós ensinamos e o que nós praticamos. Pois nada é mais desastroso do que um discurso que não tem o respaldo de uma vida prática. Fala-se muito, fala-se bem e não se faz absolutamente nada. Segundo o Sermão do Monte, qual é a característica do falso mestre? É o seu ensino heterodoxo? Não. À luz do Sermão do Monte, o problema não é um problema de desvio doutrinário, como característica de um falso mestre. O que nos é apresentado ali na conclusão do Sermão do Monte é que o falso mestre é caracterizado porque ele não faz o que ele ensina. Ele diz, Senhor, Senhor. Ele diz. Mas a resposta do Senhor Jesus naquele grande dia é, nunca vos conheci. Por quê? Porque as palavras, elas estão incompatíveis com a prática, ou se você preferir, a prática é incompatível com o discurso. O capítulo de número 23 de Mateus traz o que eu imagino ser o mais contundente de todos os sermões do Senhor Jesus. E ele não é dirigido às prostitutas, ele não é dirigido aos ladrões, aos roubadores, ele não é dirigido àquelas pessoas que estavam à parte do ambiente religioso. Ele é completamente dirigido a pessoas religiosas, pessoas que conheciam, pessoas que ensinavam e pessoas que jamais praticavam. Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus.
Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, pois dizem e não fazem. E aí, a partir do versículo 3, você tem o que é mais contundente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Se você tiver paciência, versículo 14, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 16, ai de vós, guias cegos, insensatos e cegos, cegos, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, guias cegos, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Fariseu cego, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É o que está aqui no texto. A censura ao Senhor Jesus de pessoas que discursavam corretamente, porém jamais praticavam o que discursavam. Se você ensina a respeito de vida devocional, tenha vida devocional. Se você prega sobre a importância da leitura da Bíblia e da oração, leia a Bíblia e ore. Durante meu período de seminário, eu tinha um colega que ele dizia o seguinte: assim que eu me formar pastor, eu terei bastante tempo para a leitura da Bíblia. Hoje eu tenho muita dificuldade, porque as muitas tarefas não me permitem estudar a Bíblia. Mas assim que eu for pastor, vocês vão ver como eu vou ter tempo para a leitura da Bíblia. Eu nunca perguntei a ele se ele conseguiu cumprir o que ele disse. Porque se ele não tinha tempo quando era seminarista, quando pastor, é que ele terá tempo? Se você fala sobre ética, tenha uma vida ética. Se você critica à luz da palavra de Deus, aqueles que estão como que injuriando pessoas, faltando com respeito, proceda de forma respeitosa, sóbria, justa, correta, coerente. Se você fala sobre moral, peça a Deus graça para que a sua vida seja um testemunho a respeito do seu proceder. O ministério pastoral ele deve ser seguido e exercido de acordo com o modelo do Senhor Jesus, que é o nosso modelo por excelência. E o modelo que nos foi deixado pelo Senhor Jesus é um modelo que prioriza o amor às pessoas, que prioriza o serviço decorrente da humildade que vivemos, o serviço que prioriza a integridade. Nós não somos perfeitos, mas nós devemos pedir a Deus sua graça para que no nosso ministério as marcas aqui mencionadas elas sejam visíveis. Se nós não formos contados entre os grandes pregadores, não terá problema nenhum. Se não formos contados entre os grandes gestores, não haverá problema nenhum. Se não formos contados entre aqueles que são os mais extrovertidos, mais comunicativos, portadores de uma grande oratória, não há problema nenhum. Mas se na nossa avaliação ministerial não constar amor, humildade e integridade, nós estamos com um grande problema nas mãos. Que nós não almejemos o aplauso dos que nos cercam, mas que todos os dias busquemos a aprovação daquele que nos comissionou. Porque se nós tivermos a aprovação de quem nos comissionou, nós seremos úteis e bênção no seu reino. Que Deus tenha misericórdia de nós. E como pastores que somos, alguns ordenados e outros aguardando a ordenação, bênção no meio do rebanho. E que acerca do nosso ministério, muitas ações de graças sejam apresentadas diante do trono daquele que nos chamou e que nos capacita, que nos sustenta para o louvor da sua glória. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Graças a Deus pela sua palavra que nos desafia e nos estimula nesse pastorado que tem Cristo como modelo supremo, né? Reverendo Lapa, queria convidá-lo para nos dirigir a Deus nessa última oração. Também aqui.
Depois pediu o reverendo Jailton que impetre a bênção. E na sequência nós temos um nosso momento de oração, mas temos também algumas comunicações, irmãos. Senhor, nos ajude. Dependemos do Senhor. Queremos amar mais e mais as nossas ovelhas. Que a humildade, ó Deus, seja fruto do Teu Espírito. E a integridade permeia todo o nosso ser. Que a mensagem, ó Deus, comunicada nesta manhã faça diferença na vida de cada um. Obrigado por este momento tão precioso. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, amados do Senhor, que a graça bendita do nosso Redentor, o amor eterno e imutável de Deus, o nosso Pai, as consolações e o poder do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam, hoje e sempre. Amém.